Agora você pode participar da nossa enquete pelo WhatsApp, que está aqui, 99716 7989. Na tela a pergunta de hoje, para abrir o nosso assunto aqui no estúdio. Você já sentiu tontura? Hashtag sim, hashtag não, pode colocar? E aí no terceiro bloco a gente mostra esse resultado. No assunto, então, o assunto é saúde, pessoal. Tontura, vertigem e labirintite. Você já sentiu? Já teve esse mal-estar? Algumas situações que as pessoas confundem e que aqui a gente vai aprender, então, a identificar e também saber quais os melhores tratamentos. Hoje eu entrevisto, então, o médico neurologista especialista em tontura e distúrbios do equilíbrio, o Dr. Alisson Azevedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Agda. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa tarde a todos de casa. Vamos tentar conversar um pouquinho hoje sobre labirintites. Isso mesmo. E aí, gente, o doutor Alisson já trouxe aqui algumas coisas para tentar mostrar de forma exemplificada, né, o que é a labirintite, a tontura e a vertigem e onde tudo começa, doutor. Vamos mostrar então? Claro. Tudo tem a ver com labirinto, né? Perfeito. Vamos pegar esse aqui, que é a primeira ilustração. O ponto inicial, Agda e pessoal aí de casa, primeiro é situar, né? Onde está o meu labirinto e para que serve o meu labirinto. Primeiramente, então, nós temos dois órgãos que ficam em regiões bem profundas do nosso ouvido, nessa escavaçãozinha óssea aqui. Esse é o carinha chamado labirinto. E, gente, a funcionalidade dele é perceber movimento. Então, eu costumo dizer para as pessoas que ele é um sensor, como se fosse uma bússola que nós temos natural, e movimentos de cabeça são percebidos por esses dois carinhas que nós temos aqui. Essa é a grande função. Ó, e causam um estrago, hein? Gente, quando a gente tem tontura... E aqui estão maiores do que o tamanho original. Sim, isso é só pra gente mostrar. Verdade, né? Ninguém também tem uma orelha desse tamanho, Não né? é isso? O nosso labirinto tem 4 a 5 milímetros no máximo. Nossa. Bem pequeno mesmo. E aí, então, tudo acontece por aí. Mas assim, pra gente entender, né? Qual é a diferença de tontura e de vertigem? Suponhamos que isso já aconteceu comigo, gente. Se você quiser deixar seu depoimento também de algo que aconteceu com você, pode deixar, tá? Que a gente mostra aqui no nosso telão no programa. Tava dirigindo, de repente me veio uma sensação tão esquisita, parecia que eu tava flutuando. Eu falei, nossa senhora, eu vou bater o carro, vou desmaiar. E aí fui reduzindo a velocidade e aquela sensação parou. Mas me deu uma sensação um pouco de leseira, um pouco de estar realmente não estável, flutuando. Perfeito. O que seria isso? Boa, Agda. O primeiro dado relevante, você disse para mim assim, eu já senti. E o dado é que 30% da humanidade terão tonturas ao longo da vida. Então, são muitas pessoas. Na verdade, tontura, labirintite, gente, ela é muito presente e ela só perde para a queixa de dor em prevalência dentro do consultório. Então, a segunda queixa mais comum no mundo é tontura, é vertigem. Muita coisa, né? Muita gente. E aí, veja só, vale a pena a gente sempre explicar a diferença entre vertigem, tontura, labirintite, é tudo igual ou é diferente? Vejam só, labirintite é um apelido para tontura. Isso se convencionou no nosso país, no mundo todo, tanto para a população geral quanto para os profissionais mesmos. Então, labirintite é absolutamente um apelido para tontura. É a mesma coisa. Exatamente. Agora, existe um perigo muito grande aí, Agda, porque labirintite, sendo apelido para tontura, ela não guarda nenhuma relação com a causa da tontura. Então, labirintite não me dá muitas informações. É um termo genérico para traduzir tontura. Afinal de contas, as tonturas, as doenças geradoras de tonturas são muitas, passam de dezenas e chegam a centenas. Nossa, então, na verdade, a tontura sempre vai ter, ou labirintite, sempre vai ter uma causa por trás daquele mal-estar. Na imensa maioria das vezes. Então, eu falo para as pessoas que labirintite é um apelido. Quando uma pessoa traz o nome da doença que causa a labirintite dela, isso já é um grande passo para que ela consiga tratar e que a gente tenha resultado. Pois é. Agora, quais são, então, as principais causas, né, gente, da labirintite ou da tontura? O que pode estar por trás disso? Olha só, esse é um leque imenso. Por quê?
Nós temos, gente. Então, vou pegar o meu labirinto aqui de novo para mostrar para vocês. Isso. É até legal deixar bem fechadinho, se você conseguir, Rafa, por favor, para a gente mostrar com mais detalhes, se possível. Vamos lá, doutor. Vamos lá, Águida. Olha só, gente. No meu labirinto, nessa estruturazinha aqui de milímetros, eu tenho 7 doenças, então 7 nomes diferentes e às vezes bem complicados, siglas, nomes de pessoas que descobriram a doença. Só nele eu tenho 7. Quando eu pego o nervo aqui de trás, que carrega a informação do labirinto até o meu cérebro, eu tenho mais 4 doenças. Nossa! E quando eu vou pegar o meu próprio cérebro aqui, vamos lá. Dentro do meu cérebro, eu ainda tenho mais 20 e tantas doenças. Nossa. Isso falando, gente, do nosso sistema neurológico. Afinal de contas, eu posso ter tonturas cardiológicas, eu posso ter doenças geradoras de tonturas do ponto de vista circulatório e até mesmo psiquiátricas. Uau! Bom, gente, se você quiser fazer alguma pergunta, tá a fim de participar junto com a gente, é super legal, aproveite, pode fazer uma pergunta para o Dr. Alisson. Você sofre, né, de tonturas, de labirintite? Pode deixar aqui o seu depoimento e também pode colocar hashtag falando nisso, porque a gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o Heather Circus, que está com um espetáculo muito bonito de Natal, é o Natal Broadway. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar mais, então, sobre saúde, sobre labirintite, respondendo suas perguntas, tá bom? A gente vai para o intervalo e na volta também vamos saber o que é fofoca na web. Até já já. Vamos voltar a falar? Um bate-papo super legal sobre saúde e algo que causa um desconforto tremendo, tontura. Gente, você pode participar hoje da nossa enquete, pode colocar na tela, tá aí para você a pergunta. Você já sentiu tontura? Hashtag sim ou hashtag não. Seria um privilegiado colocando hashtag não pelo nosso WhatsApp, que tá aí para você, 99716-7989. Pode aproveitar também para mandar a sua opinião, a sua dúvida sobre o tema e coloque hashtag falando nisso, para concorrer a um par de convites para o espetáculo de Natal do Heather Circus, que está muito bonito. Aqui no nosso estúdio, hoje, eu estou entrevistando o médico Alisson Azevedo, ele é neurologista. E agora, Alisson, a gente vai dar uma olhadinha num bate-papo que o Lucas Sanseverino gravou. Vamos ver? Claro. Oi, amiga, o tema de hoje é excelente, até porque eu tenho labirintite e a Luciene parece que já teve, é isso? Tive. Quando que foi? Tive há uns anos atrás. Foi no momento que eu estudava, fazia faculdade, trabalhava. Então era muita pressão, muita coisa em relação a tempo, entregar, fazer meta, essas coisas, né? E aí foi emocional. Fui no médico, passou medicação, mas foi um tempo. Do jeito que ela veio, ela foi embora. Você nunca mais teve episódio? Nunca mais tive. Olha que interessante. A Luciene até comentou comigo, já tive labirintite emocional. É interessante, né? Ela pode então curar e não ter mais depois que a pessoa fica mais tranquila? Que depoimento interessante, né? Podem então ter causas emocionais, doutor? Sem dúvida, Agda, sem dúvida. Na verdade, tem 3 vertentes nesse aspecto de tonturas emocionais que eu preciso dizer para vocês porque é mega relevante, assim como esse relato. O primeiro ponto é o seguinte: nós podemos ter a percepção de tontura como sendo um fenômeno físico, digamos, transbordado de algo psíquico. Então, eu tenho uma doença psiquiátrica e eu vivencio um sintoma físico lido pelo meu cérebro como tontura. Então, isso é perfeitamente comum de se acontecer. Essa é a primeira vertente relevante sobre tonturas emocionais. A segunda é que grandes doenças psiquiátricas podem ser o ponto inicial, o gatilho para que eu tenha uma outra doença que vai me gerar tontura daí de uma maneira muito mais complexa e duradoura. Tonturas que ficam o dia todo dia, Nossa. E podem durar semanas, meses e, pasmem, Águida, décadas. Olha, mas isso está relacionado com doenças psiquiátricas? Sim, a doença psiquiátrica sendo gatilho. Sendo gatilho. Sendo gatilho para que aquilo perpetue e que aconteça modificações químicas no nosso cérebro que aí sim motivam a tontura. Num terceiro aspecto, que é o mais comum que a gente vê no dia a dia, gente, é o seguinte: muitas tonturas, doenças geradoras de tonturas crônicas, assim como qualquer doença crônica, causam baita de um sofrimento na vida da pessoa. Então, se eu vivencio por anos uma situação
que é frustrante porque eu não consegui chegar num diagnóstico, é frustrante porque eu não consegui tratar direito, eu ganho uma doença psiquiátrica junto com a questão da tontura. Então, eu não tinha um aspecto psíquico-emocional e depois de vivenciar tanto tempo com uma doença crônica, eu ganhei esse aspecto. Isso é o que a gente mais vê. Então, existe relação? Também dessa maneira existe essa relação muito preocupante e que merece o foco absolutamente igual de importância nas duas coisas, na tontura e na saúde mental. Agora, doutora Alisson, a causa da labirintite pode estar ligada a fatores emocionais, que a gente já entendeu, mas quais outras doenças podem estar por trás de desencadear, então, esse mal-estar? Fantástico. Então, a gente está falando, pelo exemplo aqui, de doenças psiquiátricas químicas do cérebro, mas a gente tem coisas também bastante simplórias e mais comuns que a gente resolve, gente, nem com remédio, que a gente resolve com manobra e eu vou mostrar para vocês. É mesmo? Pois é. Então, olha só, eu peguei aquela estrutura, o nosso labirinto, e agora a gente ampliou aqui, se conseguir focar um pouquinho aqui na minha mão, eu trouxe uma imagem de um labirinto, ele está em transparência, certo? Ele está em transparência bem grandão. Eu quero mostrar para vocês a principal causa de tontura no mundo. O que acontece é que esse labirinto aqui, eu disse para vocês que ele é a bússola do nosso corpo. Então eu mexo a cabeça, o meu labirinto ele mexe e dentro do meu labirinto eu tenho um líquido. Esse líquido, conforme ele balança, ele avisa meu cérebro que tipo de movimento eu estou fazendo. Assim, por isso que ele é a nossa bússola. Mas o que acontece? No dia a dia, todos nós soltamos pequenas estruturinhas chamadas cristais de carbonato de cálcio e elas são perfeitamente degradadas lá no interior do meu labirinto, só que geralmente elas podem cair nesses canaizinhos que nós temos dentro do labirinto. E quando elas caem dentro desse canal, isso é uma preocupação porque em movimentos curtos de cabeça, o cristalzinho ele corre lá dentro do meu canal e isso aqui promove tontura na pessoa. Às vezes você aí se identifica, porque deita na cama e sente tontura, uma tontura de 15, 20 segundos e passa. Eu viro a cabeça, eu giro na cama, eu olho para o alto, são grandes movimentos de cabeça que geralmente estão vinculados com esse tipo aqui de labirintite. Nossa. E não envolve remédio, por quê? Já que é um processo mecânico, o que eu tenho que fazer é identificar isso numa consulta médica, durante a própria consulta, identificar esse cristalzinho aqui e varrer ele daqui através de manobras mecânicas com a cabeça. Então, com a própria mão, a gente varre esses cristais caem lá no fundo do labirinto e aí sim eles vão ser degradados. Meu Deus, então é uma manobra que o doutor faz no consultório. Perfeitamente. Mexendo na cabeça da pessoa? Exato. Então eu costumo dizer que é a única doença da medicina, porque isso é a realidade, que a gente trata com a mão. E é muito diferente de várias outras doenças que geram labirintites, né, tonturas, que o tratamento vai ser totalmente diferente de manobras com as mãos. É verdade. Curioso, né? Muito 10% curioso. da humanidade terá esse tipo de tontura e eu já tive espontaneamente, Águida, e foi esse ano. Nossa, então o doutor já sabe exatamente o que fazer. Exatamente. Fez a manobra assim com a cabeça? Melhorou, doutor? Eu converso isso com meus pacientes. Minha esposa me ajudou a realizar as manobras, que ela já está acostumada. E aí, num belo feriado, aconteceu comigo. Manobrei, 24 horas depois, a sensação já tinha ido embora, mas isso aqui é muito relevante, às vezes você tem, e é muito em posições de cabeça, uma sensação bem curtinha, poucos segundos. Olha só. Gente, e para a gente tentar entender se realmente é esse tipo de problema que está acontecendo com você, é lógico que precisa de um diagnóstico, precisa passar no médico. Então, no próximo bloco, doutor, a gente vai falar sobre como é feito o diagnóstico para a labirintite. Fantástico. E quais os possíveis tratamentos, se não for um caso como esse. Fantástico. Né? Porque aí a gente vai ter que, com certeza, talvez tratar com remédios ou com outras terapias, não sei. Segura aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora a gente volta a falar sobre um assunto muito interessante aqui no estúdio, labirintite, tontura. E você que participou da enquete, vamos dar uma olhadinha nesse resultado parcial? Você pode continuar participando também, tá bom? Tá aí a pergunta de hoje. Você já sentiu tontura? Hashtag sim, hashtag não? Acho que a grande maioria, hein, doutor? 90%, será? Será? Se não sentiu, em algum momento da vida pode sentir. Há uma chance muito grande, né? Bora ver então esse resultado na tela pra gente conferir. 100%. Olha lá, tá vendo, doutor? Olha só. Tem muitos pacientes para você aí, hein? Superando a literatura médica, hein? Agora a gente volta com mais perguntas. Vamos falar sobre alimentação. E será que tem alguma coisa a ver com crises de labirintite? Vamos ver.
Assunto de hoje, labirintite, aqui no Açaí Colinas também, com o Cláudio, conversando sobre tontura. Como que é a sua alimentação? Bom, eu procuro evitar, né, exageros, né, como açúcar, sal, muita gordura. Então, procuramos mais as frutas, as verduras, né, e as carnes também, né? A gente não pode ficar sem a proteína. Evitar um pouco o carboidrato, apesar de fazer parte, né, da nossa dieta, mas procuramos sempre manter aí um controle em cima disso. Cláudio, agora você acha que o açúcar ou o carboidrato, eles podem de alguma forma prejudicar quem tem a labirintite ou dar até um tipo de tontura? Eu acredito que sim. Vamos confirmar com o nosso convidado então? Sim ou não? Realmente pode afetar? E aí, doutor Alisson? Pode sim, Olha, mas a resposta é pode com aspas, porque depende da doença geradora de vertigem da pessoa. Então, Cláudio mencionou inúmeros alimentos e o que eu costumo dizer para a maioria das pessoas é: o que não pode acontecer é uma dieta restritiva, ou seja, eu não posso comer uma lista de coisas, porque primeiro eu tenho que saber o porquê que eu tenho a minha labirintite. Porque é isso que vai guiar se um alimento influencia ou não na tontura daquela pessoa. ah, então vai depender do tipo de labirintite. Vamos falar então sobre Exatamente. como é feito o diagnóstico, né? A pessoa Fantástico. lá tá com queixas de tontura recorrente e tudo mais. Ela vai ao consultório, quais são os exames para Fantástico. diagnosticar? Você usou a palavra exames, Agda, e isso é interessante porque exames é o que menos importam para nós. Ah, é? Sem dúvida. A gente brinca que para dar diagnóstico de doenças geradoras de tontura é algo quase artesanal. Porque primeiro a gente precisa conversar muito com o paciente, afinal de contas, uma tontura X ela tem um tipo de instalação, uma duração, momentos de melhora e piora, sintomas associados. Ou seja, eu preciso conhecer o paciente para perceber através da fala dele e tirar isso dele qual que é a doença que estamos diante aqui. E às Olha. vezes são quais? Uma a cada 6 pessoas tem mais de uma doença que gera tontura. Nossa, então na verdade é uma conversa mesmo profunda para entender isso. Exato. Muitas vezes você encaminha para outros profissionais? Pode ser que isso aconteça se for necessário, Aham. mas o raciocínio completo é o seguinte: a gente ouve o paciente na anamnese médica, que é a entrevista médica, já pressupondo através da fala dele quais são as possibilidades diagnósticas. Sim. Uma vez que a gente faz isso, a gente examina o paciente no consultório pensando o que eu vou encontrar de alterado ou não. E aí sim eu confirmo a minha própria queixa ou as próprias queixas. E no final, se eu preciso de algum exame, às vezes a gente precisa sim, aí eles serão pedidos. Olha. O raciocínio inverso de qual exame eu preciso pedir para diagnosticar a minha tontura é equivocado, porque a gente tem que saber as características. Ok. Vamos agora então às participações que estão chegando. Obrigada para você que está aqui com a gente no Falando Nisso e participando. Tem bastante mensagem, Eba, doutor. vamos Pode lá. beber um gole d'água aí, porque agora vai É? responder bastante. Vamos lá. Aline Cabral, ela escreveu o seguinte: doutor, gostaria de saber se açúcares e cafeína são prejudiciais para tontura. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é legal então ressaltar. Vamos lá. Aline, não vou ficar em cima do muro não, tá? Eu quero responder para você o seguinte: se você tiver uma tontura relacionada à enxaqueca, por exemplo, existe uma enxaqueca que ela vem acompanhada de tontura. A gente chama isso de migrânia vestibular, é um nome diferentão. Se esses alimentos influenciam na tua enxaqueca, se você tiver essa causa de tontura, sim, ela vai modificar, potencialmente vai piorar a tua sensação de tontura. Agora, se o nome da tua tontura não tem nada a ver com essa que eu mencionei, por exemplo, certamente não vai influenciar na tua vida. Ótimo. Próxima participação é da Helena, é um depoimento. Ela diz o seguinte: ela sofre de labirintite, toma remédio, mas não passa. 3 dias volta. O que ela deve fazer? Então, existem remédios específicos para labirintite? Perfeito. Agda, olha só. Na maioria das vezes, os remédios ditos antivertiginosos, remédios para labirintites, o que eles fazem é acalmar o nosso sistema vestibular, então eu diminuo a percepção, o sofrimento daquela queixa. Mas esse remédio ele não está agindo ali na causa. Novamente, eu preciso saber o que manifesta, qual que é o problema de saúde que a pessoa tem, porque só daí eu consigo estabelecer, e os remédios são dezenas de possibilidades diferentes. Quando
quando ela menciona isso pra gente, que ela tem a cada 3 em 3 dias labirintite, a grande pergunta, a grande dúvida aqui é a palavra labirintite. Qual que é o significado para ela desse apelido chamado tontura? Vai ser sabendo o nome desse carinha que a gente vai conseguir tratar adequadamente. Ótimo. Próxima participação é da Simone. Boa tarde, eu tenho um pouco de labirintite, mas tomei remédio. Parece que deu uma melhorada. Como evitar as tonturas ao andar nas ruas? Muito boa pergunta. Olha só, ela disse que tomou um remédio e parece que deu uma melhorada. E esse é o efeito perigoso dos remédios para labirintite, gente. Porque o que acontece é, eu acalmo o meu sintoma, mas eu não trato. É a mesma coisa de eu ter dor, usar um remédio para dor, mas não buscar o motivo da minha dor. E aí algumas tonturas ditas perceptuais, que é um grupo grande de tonturas, elas pioram em cenários visualmente complexos. Então, rua, shopping, mercado cheio de gente, farmácia, igreja, pode piorar o equilíbrio do paciente e intensificar a sensação da tontura. Ótimo. Tivemos uma leve tontura aqui. Foi? Uma voz assim do nada, mas Não tudo tem bem, problema. vamos seguir aqui para o nosso programa. Tudo bem, diretor, está desculpado. A próxima participação é da Denise, doutor, e ela escreveu o seguinte, que ela tem labirintite, teve uma crise brava, não se lembra o ano, agora ela tem tonturas e dores de cabeça, mas nunca mais teve crise. Durante essa crise, ela teve que ficar uma semana sem ao menos conseguir tomar água. Nossa, podem chegar a esse ponto de repente até ter náusea, vomitar e tudo mais. Pelo que eu entendo e pelo que o doutor está explicando, a real causa ainda não foi descoberta, né? No caso da Denise. Olha, nesses relatos pequenos, eu aqui como especialista em tontura, fico tentando pescar motivos para ajudar essas pessoas que estão mandando aí pra gente. Mas olha só, ela disse que é uma tontura única que chegou a durar uma semana. Possivelmente ela pode ter tido uma outra causa super simples de tontura, que é a inflamação do nervo vestibular, que é o nervo que liga o labirinto lá no cérebro. Quando ele inflama, por um motivo super simples, uma gripe pode inflamar esse nervo, eu experimento uma sensação de semanas, às vezes passa disso uma percepção contínua de tontura, que também vai melhorando aos poucos e é autolimitada. Olha só, interessante. Vamos a mais participações? A Marilene escreveu, tive deslocamento de cristais, né? Tudo rodava e tremia, um horror. Foi aquilo que o doutor explicou, né? Mostrando o labirinto. Exato. Então a Marilene, ela teve a principal causa de vertigem no mundo. E aí, diante dessa principal causa, ela não é ameaçadora à vida, mas ela é absolutamente disfuncional. É com manobras específicas que a gente varre os cristalzinhos desses canais para que eles sejam destruídos. Esse tipo de tontura tem alguma causa? Olha, esses cristais? Existem fatores que influenciam a chance da pessoa ter esses cristais soltos. Por exemplo, pancada na cabeça, então eu tive um acidente de carro, eu bati a cabeça, tive um trauma, é um dos grandes fatores de risco. Posicionamentos específicos de cabeça por longos períodos, gente. Então, por exemplo, o dentista que sempre fica numa posição específica com o paciente dele, às vezes, devido a uma atividade laboral, o pintor que ele tem que ficar de tal maneira, sempre num mesmo posicionamento de cabeça. A todo momento a gente solta cristal, mas é mais fácil essas pessoas terem essa entrada do cristal no canalzinho que a gente fala semicircular e agora, a partir de então, terá essa tontura dos cristais soltos. Ótimo. A gente dá uma paradinha no assunto, agora a gente volta aqui para o estúdio. Vamos saber o que é mito e o que é verdade sobre labirintite. Hoje a gente está entrevistando o Dr. Alisson Azevedo, ele é neurologista. Na tela, então, faz tempo que a gente não faz o mito ou verdade aqui, né, diretor? Na tela, a primeira pergunta, mito ou verdade, doutor, você pode responder rapidamente e explicar o porquê. Perfeito. Beber bastante água pode ajudar a evitar tonturas, mito ou verdade? Sem dúvida. Isso não é um mito, é uma verdade, tá? É uma verdade? Sim, que previne. legal. Afinal de contas, gente, a hidratação ela é super relevante para que eu mantenha a homeostase e a pressão arterial adequada. Se eu estou desidratado, a minha chance de ter tontura por falta de líquido dentro dos nossos vasos é grande. Então, a desidratação pode dar tontura. Ótimo, beber bastante água ajuda em tudo, hein? Próximo mito ou verdade, para a gente ver aqui. Crianças não têm labirintite, apenas são os adultos que sofrem? Mentira, mito? Mito! Crianças têm tontura, sim, e também
variados grupos de doenças que podem dar tontura nas crianças, sem dúvida. Olha, que Mito. interessante. Próxima pergunta. Na tela, labirintite é hereditária? A resposta é, pode ser dependendo da doença. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma doença parkinsoniana, que geralmente doença de Parkinson, que pode sim cursar com tontura, com desequilíbrio, isso tem uma herança, um fator de risco hereditário, né? Síndromes demenciais também, isso a gente está falando de causas do cérebro. Então, é uma questão que sim, é verdade. Olha, agora o último mito é verdade para o doutor Alisson responder? Vamos colocar na tela, tá aqui, doutor. Mudanças bruscas de posição, como levantar rapidamente, pode causar tontura e isso é normal? Perfeitamente. Olha só, isso pode ser normal sim. Primeiro, causa. Então, quando a gente levanta muito rápido, a gente tem um mecanismo circulatório de tentar regular a nossa pressão absolutamente no mesmo momento. Se a gente tem um atrasozinho bem pequeno, eu tenho aquela sensação de tontura, um pré-desmaio, a gente chama isso de lipotímia. Em algumas pessoas, isso não vai ser um grande problema, em outras, isso pode ultrapassar e virar um limiar patológico, uma doença. Olha, interessante. Então, precisa realmente consultar, gente, um médico especialista, né? Vamos a mais participações? Na tela, por favor. Dá tempo, diretor? Não sei. Vera! Legal, Vera, obrigada, viu, pela sua participação. Quais os alimentos que podem desencadear a labirintite? Tem alimentos que a gente não pode comer? Olha, não existe um exato alimento que a gente não possa comer, Vera. Mas pensando em relação a coisas que ingerimos. Alguns hábitos são péssimos, como, por exemplo, álcool. Álcool por si só pode dar tontura. Em pessoas que têm doenças geradoras de tontura, isso pode intensificar mais ainda. O tabagismo é um fator que também geralmente é totalmente negativo em doenças geradoras de tontura. Então, se eu posso dar duas grandes dicas, esses dois comportamentos sim influenciam na maioria das tonturas. É isso. A próxima participação ou depoimento na tela, por favor. Elaine. Boa tarde. As tonturas passam, mas fiquei com zumbido no ouvido, aquele barulho esquisito, né? A tontura passou, mas ficou com um barulho. Isso é uma consequência realmente Na verdade, o que ela está dando para a gente, Águida, é uma dica da possível causa da tontura dela, o nome da doença dela. Várias tonturas eu não curso com zumbido, mas algumas sim. Por exemplo, doença de Meniere, que é quando eu tenho um aumento da pressão lá dentro do labirinto, eu também tenho um aumento da pressão na cóclea, que é onde eu ouço. Então, eu tenho crises de labirintite ou tontura associada a crises de zumbido. Às vezes a tontura vai embora e essa pessoa vai conviver com o zumbido, às vezes durante uma vida toda. E tem tratamento, tá, gente? A imensa maioria das doenças geradoras de tontura tem tratamento eficaz. É isso, tem que investigar, né, com rigor para saber qual é a causa. A Márcia escreveu assim, doutor, eu já percebi que fico muito tempo sem comer e me dá tontura. Tem alguma coisa a ver? Total. Em qualquer ser humano que fique muito tempo sem comer, a gente pode ter hipoglicemia, ou seja, o açúcar cai no sangue. Se o açúcar cai no sangue, isso é muito complicado. O meu cérebro vai ler isso como uma possibilidade de tontura e todos nós teremos, tá bom? Próxima participação é do Jeter, a gente já comentou aqui a questão da causa emocional para desencadear a labirintite. Ele pergunta sobre o estresse, se é possível causar labirintite. Perfeito, pode sim. Pensando no cenário pura e exclusivamente sobre estresse, foi o Jeter que perguntou. Então, eu posso ter uma crise de estresse, uma crise de ansiedade generalizada, uma crise de pânico, e ela fazer parte dentro desse quadro amplo, a tontura junto ali. Então, o estresse diretamente pode sim causar tontura. A próxima participação que a gente vai ver agora, talvez a última, não sei. Vamos lá, Elisa? Boa tarde, gostaria de saber qual o exame para fazer, para saber se tem labirintite. Exato. A resposta para a Elisa é a seguinte, depende do teu tipo de sensação. Afinal de contas, pode necessitar de alguns exames, mas na maioria das vezes é possível que nem precise. Para isso basta que a gente converse com calma sobre a sensação e a gente examine. Rosilene, mais uma participação. Obrigada, viu, pessoal? Gente, tem muita pergunta chegando, que bom. Eu tenho tontura ao abaixar, sempre fui assim.
não sei porquê, a vista escurece. Eu tenho essa mesma sensação, Rosilene, quando eu levanto muito rápido, a vista escurece a ponto quase de desmaiar, não é assim? E aí, Exato. doutor, que pode ser isso? Comum, Águida. O nome técnico para isso chama hipotensão ortostática. Levantei rápido, eu tenho um certo delay, um atraso para que o sangue chegue na minha cabeça, afinal de contas, de pé eu tenho que ter uma pressão arterial maior, e aí esse simples delay, esse atraso é o suficiente para diminuir a quantidade de sangue que chega no cérebro e eu vivencio uma sensação de tontura, às vezes com a visão enegrecida. É isso, mas isso pode ser normal ou dependendo da situação tem que tratar? Sim, porque quando isso passa a ser perturbador a ponto do paciente até mesmo desmaiar, e isso acontece, isso passa a ser uma patologia e que tem tratamento. Ah, legal. Não dá. Ia falar a última participação, mas já vamos colocar na tela. Vamos fazer o sorteio, gente, para você que está concorrendo a um par de convites para o circo, que está com o espetáculo Heather Circus Natal Broadway. Tá tão lindo, gente. Até neva dentro do circo. A coisa mais linda. Vamos lá? Quem será que ganhou? Na tela, o sortudo ou a sortuda. 3, 2, 1 e vai! Patrícia, legal, Patrícia. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Já a produção entra em contato com você pelo WhatsApp. Gente, conversei com o Dr. Alisson Azevedo, ele é neurologista. Doutor, agradeço demais a sua participação, viu? Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Volte mais vezes com novos assuntos também. Com certeza. Olha, é o seguinte, amanhã tem mais falando nisso, com um novo assunto. Lembrando, um aviso para você, tá? Por causa do jogo da Liga Europa, não vai ter o Brasil Urgente Vale. E a segunda edição do Band Cidade começa um pouquinho mais tarde, 7 horas da noite em ponto. Um beijo para você, obrigada pela audiência de hoje. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.